Bom, vamos lá. A partida que eu escolhi da quarta rodada é a partida do Vitor contra o Anderson. E nós vamos aproveitar essa partida aqui para a gente fazer uma revisão de jogar a italiana. O Vitor jogou a italiana e o Anderson jogou o cavalo F6. Então a gente vai aproveitar essa partida para fazer uma revisão do ponto de vista mais do branco, de como enfrentar esse cavalo F6 aqui. O jogador da italiana, né, jogou já o bispo C4, que é a italiana, e o preto joga o cavalo F6. Né? Vamos aproveitar para fazer uma revisão, para quem já conhece, né? E para quem está ainda querendo jogar italiana e tal, está começando a estudar, é bastante instrutivo o que o material vai mostrar. O vídeo aqui que eu estou fazendo agora, ele é só para orientar o uso do material, na verdade, nesse caso aqui. Né? A gente não vai entrar em variantes de abertura e tal, nada. Né? Para dar uma ideia geral assim, e quem se animar para estudar ou fazer a revisão, tem o material que eu deixei lá no grupo, lá tem bastante variante e muita coisa para olhar ali no material. Né? Bom, depois desse cavalo F6 aqui, o branco ele está atacando o peão de E4. Né? Então o branco só tem 3 respostas que mantêm a vantagem natural branca por jogar o primeiro lance da partida. Né? É o D3, que leva para uma linha chamada gioco pianissimo. É o cavalo G5, que leva para o ataque fegatelo. E é o lance da partida que o Vitor jogou, que é o D4. Só tem esses 3 lances. D3, cavalo G5, D4. Todos os outros, o branco abre mão da vantagem natural que ele tem por fazer o primeiro lance da partida. Né? Lembrando, ó, cavalo C3 nessa posição aqui, defende o peão, mas não é um lance bom. Não é um lance bom, entra na patorosa. Na primeira rodada, eu fiz um videozinho falando da patorosa, porque em 2 partidas da primeira rodada do Matonense 2024, a patorosa foi jogada. E o preto não fez o melhor lance, que é tomar o peão aqui, né? Porque joga cavalo C3, o preto toma, quando retoma em E4, joga D5, dá o garfo, recupera a peça em boas condições, e aí é o preto que fica com uma pequena vantagem, né? Então o cavalo C3 não é bom, tá? Para quem não viu o vídeo da patorosa, eu deixei na descrição desse vídeo de agora o link para aquele vídeo que falou da patorosa. Então aqui, depois do cavalo F6, o jogador de branco só tem 3 lances, ou D3, ou cavalo G5, ou D4. Vou falar um pouquinho assim de cada um dos 2 lances que não foram feitos na partida, e a gente vai ver também o que aconteceu na partida. Né? O D3 é o gioco pianissimo, isso é um nome italiano que significa que as coisas andam muito devagar. Mas o fato de andar devagar não significa que não seja uma variante rica, tanto que é a preferida dos mestres hoje em dia. Os mestres, quando jogam a italiana, jogam o D3, que é o gioco pianissimo. Né? E ela leva para partidas de cunho assim, estratégico, de manobras, né? Mas tem muitos planos à disposição dos 2 lados. Não é porque é lenta que é simples, não. É muito rica do ponto de vista estratégico. Né? Como os mestres que jogam a italiana hoje em dia jogam a gioco pianissimo, então é muito fácil encontrar partidas de altíssimo nível na gioco pianissimo. Né? Então quem joga gioco pianissimo tem que ir colecionando as partidas desses mestres, né? Que elas servem de estudo, né? Para ver os planos, aprender com os planos deles e tal. Né? Então não é difícil estudar, pelo contrário, hoje em dia tem muito material e muita partida de mestres de alto nível. Né? Então aqui, mostrar só rapidinho um exemplo que o computador dá, é só um tipo de plano, um tipo de linha, né? Para a gente ver como vai andando devagar mesmo. Né?
Aí o C3, roque, D3, D6, H6, tá vendo? Pode até jogar esse H3, H6 aqui, de outro R1, A6, cavalo B2, né? As coisas vão se desenvolvendo lenta e naturalmente. Mas volto a dizer, esse é só um plano, tem outros planos que poderiam ser seguidos, né? E tem uma coisa assim, dificilmente um dos lados consegue, uma vez que entra na jogo pianíssimo, dificilmente um dos lados consegue, digamos, fazer com sucesso alguma coisa assim, alguma confusão prematura, né? Inclusive tem uma partida muito interessante nesse sentido, desse Matonense mesmo 2024, que eu comentei, que foi a do Reguini com o Rafael. O Rafael tentou criar umas complicações prematuramente, né? E acabou se colocando em problemas, né? Ou poderia ter se colocado em graves problemas, como as análises mostraram, né? Depois acabou empatando, ficaram apurados no tempo e tal, mas ele ficou perdido, o Rafael, tentando quebrar, digamos assim, esse ritmo mais lento. Ele estava de pretas, né? Tentando quebrar o ritmo mais lento da jogo pianíssimo, né? Mas essa variante aqui é uma delas e mostra como as coisas andam, né? Natural e meio devagar. Dama C2, cavalo F5, e aí finalmente aqui no lance 15 alguém fez uma ruptura de peões, né? Que é o D5. Seguiu aqui na variante sugerida pelo computador, né? E aqui é uma posição de igualdade, mas ainda com uma pequena vantagem branca, aquela vantagem natural, né, da abertura. Bom, e no outro extremo das três opções que tem é o cavalo G5, que é o ataque fegatelo. Se a jogo pianíssimo, que a gente acabou de ver, ela vai lenta, estratégica, de manobras, a jogo pianíssimo já joga a partida para um labirinto tático, né? Por um certo tempo, esse ataque aqui, que é o ataque fegatelo, foi até considerado uma coisa inferior, quase meio de capivara, né? Porque mexe duas vezes o cavalo, né? Em detrimento de mexer uma outra peça e tal, né? Mas os computadores mostram que essa não é uma linha ruim para o branco, não. Não é uma linha ruim para o branco. Ela é uma linha interessante para o branco, né? Porque o preto tem que jogar muito bem na abertura para não perder. Tem que achar uns lances que não são fáceis, né? São uns lances difíceis de achar, né? E se não achar, perde na abertura mesmo. E por outro lado, os lances das brancas, uma vez que entra no ataque fegatelo, os lances das brancas são mais intuitivos, assim, né? Embora as brancas tenham que estar dispostas a, em algumas variantes, fazer sacrifícios posicionais de material. Ou seja, vai sacrificar material, e não é para recuperar logo ou dar mate, nada disso, mas vai ficar um tempão com material a menos, mas o rei preto bem no meio do tabuleiro ali, muito exposto, né? Então, em algumas variantes vai ter que fazer sacrifício posicional de material, o branco. Mas, de qualquer maneira, é uma linha assim que, do ponto de vista prático, o risco-benefício, digamos assim, dessa abertura é favorável para o branco. E mesmo quando o preto joga perfeito, acha todos os lances e tal na abertura para não ficar perdido, né? A posição fica igual, né? Os dois jogando bem, mas não é uma igualdade morta, é uma igualdade em que os dois lados ainda têm chance, é bem desbalanceada e tal. Então é uma linha interessante, principalmente para quem, claro, gosta de partidas agudas, que gosta de partidas táticas, né, que gosta de calcular, de atacar. É interessante para o branco, sim. Então, por exemplo, aqui a única que o preto tem aí é esse D5 aqui. Se não jogar esse D5, fica perdidão. E aí, quando o branco toma, o preto também só tem uma, que é cavalo A5. Todas as outras vai ficar inferior. E inclusive, o lance natural, né, que é o cavalo toma D5 aqui,
é inferior também. Então, assim, se o preto não conhece bem o ataque fegatelo, não conhece nada do ataque fegatelo, ele vai acabar fazendo esse cavalo D5 aqui, porque parece que segurou tudo, mas não pode, é inferior. E aqui joga um D4, né? A gente não vai entrar em detalhes. No material tem todo o detalhe lá. O computador sugere que o D4 realmente é mais forte, mas se quiser também pode já sacrificar direto. Sacrifica aqui, né? Tem que tomar de rei. E aí quando joga dá cheque aqui, o cavalo não pode cobrir porque está cravado. E se o rei simplesmente voltar, o branco vai recuperar a peça aqui, né? Com um peão a mais e com o rei preto todo esculhambado aí, né? Então o rei tem que jogar aqui, ó. Tem que jogar aqui para defender o cavalo, né? E aí vai ficar aqui no centro um tempão e vai ser alvo de um ataque muito poderoso do branco, né? Não é que o branco vai ganhar, assim, mas está numa posição. Essa posição é considerada de grande vantagem para o branco, né? Mas ainda vai ter que achar lance aqui, assim, tal. Mas para quem gosta de jogar tático e tal, quem tem habilidades de cálculo, o preto vai sofrer uma barbaridade aqui. A qualquer momento pode cair tudo, né? De uma hora para outra, né? Mas o computador diz aí, inclusive, que nem precisa se comprometer já com o cavalo toma F7. Pode jogar D4 primeiro, e aí dependendo do que o preto jogar, então aí vai fazer o sacrifício de material em melhores condições ainda do que se fizer direto, né? Então é uma linha interessante para o branco, não é ruim não. Para quem joga italiano, aí, claro, vai ter que dar uma olhada aqui nas linhas e tal, né, para ter uma ideia do jeitão da coisa, né? Claro que não tem como decorar essas linhas aqui, né? São muitas possibilidades. Tem que achar na partida mesmo os lances para continuar o ataque, né? Os lances que continuam o ataque. Então é isso aí, tem o ataque fegatelo, é isso aí. E tem o lance que foi jogado na partida, né, que é o D4, que foi o que o Vitor escolheu, que também é um lance interessante. Ele, digamos, fica no meio termo, né? Se a jogo pianíssimo leva para uma partida estratégica, de manobras lentas, e o ataque fegatelo já leva para um labirinto tático logo na abertura, né? Essa aqui fica no meio termo, né? E é interessante também, bem interessante para o branco. Então aqui o preto não tem nada melhor do que tomar em D4, e que foi o que foi jogado mesmo. Meu mouse decidiu parar de funcionar aqui, deixa eu fazer ele funcionar de novo. Vamos ver se ele volta. Aí, voltou. Não tem nada melhor do que tomar em D4, que foi o que o Anderson fez, né? Outras alternativas não são boas, não, para o preto. Tem que tomar aí. E aqui, tem um detalhe aqui dessa variante, é que aqui o Vitor jogou roque, né? E é o melhor lance mesmo aqui nessa posição, é o que coloca mais problemas para o preto, né? E aqui, se escolher jogar o D4, né? Digamos assim, eu vou jogar a italiana, se jogar o cavalo F6 eu vou jogar o D4. Tem que lembrar que não pode jogar o natural cavalo toma D4. Eu acho que essa é a parte mais complicada dessa variante do D4. Você tem que decorar que você não pode retomar cavalo D4, porque aí fica inferior, né? Não pode fazer esse natural aqui. Tem que fazer o roque, ou se quiser, assim, depois você escolhe essa variante, fala, não, eu vou estudar essa variante. Você vai ver que pode jogar também E5 aqui,
que ela cria mais complicações, assim, né? Se o preto jogar bem, também leva à igualdade e tal, mas cria mais complicações imediatas, né? Mas o roque é o mais interessante aqui para o branco, já que escolheu jogar o D4, né? E aqui, depois que faz o roque, o jeito mais fácil do preto igualar, né, é tomando mesmo aqui em E4, e aí o branco não tem nada melhor do que jogar esse torre E1 aqui, aí tem que achar esse único aqui, mas não é tão difícil, né, é natural esse aqui. E aqui também o branco só tem um lance aqui para não ficar inferior, que é tomar aqui. Bispo toma D5, aí quando o dama toma, joga esse cavalo aqui, né? Taca a dama tá cravada, não pode tomar. Tal, aí toma aqui, como o cavalo tem que... Agora ameaçou 1000 coisas aqui, descobertos, mas joga bispo E7, dá tudo certo. Faz o roque, né? Toma, cavalo toma, desenvolve natural. E cavalo B3. E aí é uma posição de igualdade, né? Mas ainda tem muito jogo pela frente, mas não é uma posição de igualdade balanceada, né? Tá tudo aqui, os peões estão simétricos e tal, né? Mas o preto tem que chegar até aí, né? Digamos assim, tem que acertar o cavalo E4 e depois acertar outras coisas. Então o D4 que o Vitor escolheu, eu acho que foi uma boa escolha, porque o Vitor sabe, o Anderson é um jogador mais experiente do que o Vitor, né? Então, se chegasse a essa posição aqui, por exemplo, é interessante para o Vitor, né? Porque é uma posição de igualdade balanceada, né? Não é difícil empatar essa posição aqui, né? É difícil cometer grandes erros e tal, né? Tende ao empate. Como o Anderson é mais experiente do que o Vitor, um empate para o Vitor nessa partida seria interessante, né? Claro, ganhar é sempre melhor, mas a gente tem que fazer sempre essa análise realista, né? Se meu oponente é mais forte do que eu, mais experiente, o empate já seria um bom resultado, né? E o Anderson acabou não entrando nesse cavalo E4 aqui, né? Provavelmente justamente para não... com a mesma ideia, né? Como o Anderson tem consciência de que é mais experiente do que o Vitor, ele preferiu jogar o bispo C5, que aí leva realmente a complicações, né? Mantém a posição bastante complicada, né? E aqui depois do E5 que o Vitor jogou, a gente está numa uma variante, uma linha antiga que chama ataque Max Lange, mas que os computadores mostraram que ela é uma linha que se mantém atual. É uma linha que também é interessante para o branco, esse é o ataque Max Lange, né? Pelo mesmo motivo do Fegatelo. As pretas vão ter que encontrar aqui muitos lances bons para não ficar perdidas na abertura, enquanto os lances para o branco eles são mais naturais. São lances mais fáceis para o branco de achar na abertura, assim, lances mais naturais, né? E se o preto fizer tudo certo, né, achar tudo, a posição final na abertura, né, acabando a abertura, indo para o meio jogo, ainda é de pequena vantagem para o branco. Então é uma linha interessante para o branco, mas aí o preto tem que topar entrar, né? Como foi o caso aqui, o Anderson decidiu entrar para manter as coisas complicadas. Aí só para dar uma ideia, né, de como é difícil jogar de pretas, tem que saber mesmo o que está fazendo. Primeiro aqui tem que achar esse D5. Se tocou no cavalo, mexeu o cavalo, vai ficar inferior. Então joga esse D5, foi o que aconteceu na partida, e aí o Vitor tomou ali, tomou aqui, tomou lá, só tem esse, né? E agora bispo G5.
Então, assim, só a cara da posição já vê que as pretas têm que jogar com muito cuidado aqui, né? Tem que achar lances que... Já teve que achar lances que não são fáceis. Esse D5 aí, por exemplo, né? E que leva a essa posição aqui, com o reizão lá no meio do tabuleiro, aqui a coluna aberta, e bispo G5, né? E aqui o Anderson jogou o bispo E7, que é o mais indicado mesmo, né? Mas aí tem o problema aqui do peão, né? Que pode cair aqui, né? Se de repente toma aqui, ou toma de cavalo, ou toma de dama, o peão de D4 pode cair, né? Então, às vezes, por exemplo, o preto poderia jogar um F6 aqui. É jogável também. Mas também mostra pra gente como não é fácil achar os melhores lances aqui. Torre E1 cheque, rei F7, tudo bem, né? Já que jogou o F6, bispo H6. E agora, por exemplo, se jogasse um bispo E6, né? Que assim, numa primeira olhada parece natural, né? Desenvolvo o meu bispo e tal. Fica perdido, porque leva esse cavalo G5 aqui, cheque. E aí quando toma aqui, checoso. E agora tem que vir para cá ou para cá, e aí bispo toma G5, perde a dama, né? Ou um outro lance, por exemplo, nessa posição aqui, joga bispo G4, né? Desenvolvo, cravo o meu cavalo, quem sabe posso até voltar lá para ajudar a proteger meu rei, mas perde também. Cavalo G5 cheque, toma aqui, dama toma, por exemplo, né? Dama F6, dama H5 cheque, dama G6, F3 cheque, dama F6, dama D5 cheque, rei G6, torre E6, lá se vai a dama também, né? Então aqui, por exemplo, nessa posição tem que achar a torre E8, aí quando aqui troca, estou ameaçando agora a dama H5, né? E dama toma G5, rei G6, tem que achar esse rei G6 aí. E isso ainda para ficar um pouco inferior. Branco ainda está um pouco melhor aqui nessa posição, né? Mostra bem como é difícil encontrar os melhores lances de pretas aqui. Realmente as pretas correm grandes riscos na abertura, tem que achar lances muito bons. Ou seja, do ponto de vista do risco-benefício, é uma abertura que na prática é favorável à relação risco-benefício para o branco, né? Então, mas aqui o Anderson jogou bispo E7. E aqui o lance que coloca mais problemas práticos para o preto, não foi o que foi jogado na partida, é a tomada pura e simplesmente. Toma aqui, né? E aqui o preto tem que jogar rei toma E7, exclama. Outros perdem. Se tomar de cavalo, vai tomar de dama aqui. E aqui o preto ainda tem que continuar achando lances difíceis para continuar em posição apenas inferior, digamos assim, né? Se não achar os melhores lances aqui nesse final, logo vai ficar perdido, né? Então, só para ter uma ideia. E se toma de dama, cadê a tomada de dama? Então, aqui, tal, isso foi a tomada de cavalo. Parará, parará, parará. Será que nem tem a tomada de dama aqui? Bom, também não pode tomar de dama. Cadê? Tá aqui. Aqui, tem sim. Se toma de dama, sim, aí joga cavalo, toma D4 e está perdido aqui nessa posição. Não precisa nem seguir, porque né, tá ameaçando um monte de coisa. Ameaçando comer lá, dobrar tudo os peões. E se toma o cavalo, a dama fica centralizada, defende o peão lá. Está todo aqui o rei no meio, desenvolvimento atrasado. Então não pode tomar de dama. Então só para dar uma ideia de como é difícil jogar de pretos, né? Tem que tomar de rei aqui. E quando dá cheque, tem que jogar rei F6, né? Né? Levanta a mão aí quem acha que é fácil
encontrar essa sequência aqui numa partida real, né? Tem que jogar rei F6. Se joga bispo E6, a gente vai ver mais para frente que aí é uma posição que aconteceu na partida, né? Bom, mas ao invés, então o bispo toma E7 realmente coloca problemas, na prática coloca os problemas para o preto, né? Tem que tomar de rei e ainda depois do cheque sair para cá, né? O Vitor jogou torre E1 e é um lance de desenvolvimento também, mas aí permite o bispo E6, que também é um lance de desenvolvimento para o preto, e a gente vai ver, é mais útil o bispo E6 do que o torre E1. Então aqui já dá a chance para o preto, ainda vai ter que achar lance bom e tal, o branco ainda está um pouco melhor, mas depois do bispo E6 os problemas práticos para o preto não são tão agudos, né? Aqui bispo toma E7, foi o Vitor jogou, e aliás tem que jogar, senão fica perdido, né? E aqui o Anderson jogou rei e toma E7. É um lance, ou ele é ambicioso, né? Ou então o Anderson acabou sendo pego em uma daquelas peças que a memória costuma nos pregar quando a gente está diante de uma linha que não é a linha principal, né? Porque nós acabamos de ver a linha principal é o bispo toma E7 e aí tem que tomar de rei, né? Mas o Vitor jogou uma linha secundária, digamos assim, né? Que foi o cheque, aí cobriu. Quando toma, agora não é mais, o melhor não é mais tomar de rei, é tomar de dama mesmo. Porque diferente da linha anterior, em que o cavalo D4 deixava ganha a posição, agora aqui as pretas têm torre D8. Torre D8. O branco segue melhor ainda, mas o preto não está perdido. Aqui tem o torre D8, como o bispo saiu para cá, agora tem essa possibilidade de passar o torre D8 aqui, né? Mas talvez o Anderson, né, lembrando da variante principal, achou que aqui tinha que fazer rei E7 também, né? Mas o melhor é dama E7. E aqui o Vitor cometeu a primeira imprecisão dele na partida, que foi esse dama E2 aqui. Tinha que jogar torre E4. Uma coisa importante para quem vai jogar o ataque Max Lange, né, que é essa linha aqui em que a partida acabou entrando, é que tem que jogar sempre com a máxima energia possível. Tem que procurar lances na abertura que sejam os de máxima energia possível. Porque se as pretas conseguem se organizar e tal, consolidar a posição delas, elas vão ficar melhores, né? Porque se mantiver esses dois peões aqui, né, e todo o resto consolidado, as pretas terão uma grande vantagem de espaço no centro, né? E o centro é a parte mais importante do tabuleiro, né? Então teria que jogar torre E4 aqui, que é o lance de maior energia nesse momento aí, né? E só para ter uma ideia de continuar tendo a ideia de como é difícil jogar de pretas, o computador está bem seguro que o único lance aqui para o preto não ficar muito inferior é F5. Não é um lance nada fácil de achar, né? O rei já está ali no meio, agora você joga um F5 assim que parece que expõe mais o rei ainda. O bispo aqui, né, estava defendido pelo peão, você tira a defesa do peão, mas a ideia é tentar não perder aqui esse peão de D4, né? Então, se por exemplo, ao invés do F5 joga um D3, o branco joga cavalo C3. Sempre pelo centro, né? Desenvolvendo o cavalo aqui na casa ideal dele, né? Olhando para o centro, né? E o preto está em dificuldade ainda aqui. E se joga o F5, que é única, só para dar uma ideia, né? Isso o F5 é melhor do que o D3, né? Joga o torre H4, toma lá e aqui toma aqui, né? Aí quebra aquela estrutura de peões, né? E ainda, olha só, rei E8 é única aqui, não tem outra.
não é um lance fácil de se achar também, né? Leva um cheque aqui, dama E2 cheque, rei F8, que é o melhor, cavalo F5, torre G5, torre F4, dama F6 é única, dama F3 também é única, e depois de tudo isso o branco ainda está um pouco melhor. Tem uma pequena vantagem para o branco nessa posição. Então, só para mostrar como realmente não é fácil jogar de pretas, né? Contra o ataque Max Lange. Mesmo quando o preto acha lances difíceis, o branco ainda continua um pouco melhor, né? Mas aqui o Vitor cometeu uma imprecisão, o Anderson achou o melhor lance aqui, exclama, que é o dama D5, né? E aqui o Vitor cometeu um erro, realmente esse é um erro. A ameaça é clara, né? Ele está ameaçando o peão de C4, porque o bispo está duplamente cravado aqui, né? Na verdade, só tem a dama defendendo o peão de C4, porque o bispo está cravado. Então, se dama toma C4, por exemplo, né? E faz dama toma, cavalo toma, o bispo não pode tomar o cavalo porque continua cravado pela torre, né? Mas o cavalo poderia ter saído para cá com a mesma função, atacar o peão de C4, né? E com outras vantagens, né? Estando aqui, ele ataca C4, mas ele também domina outras casas do centro, controla outras casas do centro. E se o preto jogar D3, né? Depois toma e toma, por exemplo, o cavalo já está bloqueando o peão passado, né? E o cavalo é a melhor peça bloqueadora que tem, é o cavalo, né? Bloquear peão passado, a melhor peça que tem é o cavalo. Então é sempre pelo centro, né? Sempre pelo centro. O cavalo no canto só traz desencanto. Então realmente esse cavalo A3 aqui é um erro estratégico, né? O cavalo BD2 era melhor. E se joga cavalo BD2, o melhor lance que o preto tem é rei F6. 2 exclamações aqui, também não é um lance fácil de achar, embora seja muito lógico, né? Ele tira o rei da cravada, agora ele defendeu, na verdade, o peão de C4, porque agora o bispo está ajudando a defender, não está mais cravado. E o rei vai lá tomar o peão e se proteger lá em H8, né? Então, por exemplo, joga C3, toma, cavalo toma, peão toma e rei H8. E aqui nessa posição o preto já está um pouco melhor, um pouquinho melhor, né? Se organizou aí as coisas, tem o peão isolado aqui, o bispo contra cavalo em posição aberta. Então, mesmo um cavalo BD2, se o preto jogar perfeito, agora o preto fica um pouquinho melhor por causa da imprecisão do dama E2, né? No lance anterior aqui, o dama E2. Então aqui jogou cavalo A3 e o Anderson jogou torre G7, que não é o melhor, a gente vai falar um pouquinho depois disso aqui, rapidinho. E aqui o Vitor cometeu um erro tático e acabou perdendo uma peça, perdeu esse cavalo aqui de F3, perdeu no lance seguinte, né? E aí ficou perdido, aí não tem por que a gente continuar vendo a partida. A gente jogou mais uns lances, mas o Anderson jogou muito bem e ganhou, né? E aqui depois do cavalo A3, o melhor lance que o preto tem é o brilhante rei F6, né? Como a gente já viu em outras subvariantes aqui, né? Mas é importante notar que depois do erro de cavalo A3, mesmo que não seja encontrado esse lance brilhante, seja encontrado um lance muito humano, que é D3, por exemplo, né? Já dá para ver, já dá para punir, né? O cavalo A3 lá, né? Porque aí depois de um D3, seja tomando ou mantendo, pode tomar também, o cavalo de A3 está totalmente fora de jogo, né? Não pode vir para C2 porque o peão vai estar aqui, ali está controlado também, e se precisar controla com A6. Aí você fala, mas ele põe uma torre aqui, bota o cavalo aqui e tal, mas ele joga B5, não deixa botar o cavalo aqui. Então, né, mesmo depois de D3, que não é o brilhante rei F6, o cavalo está morto em vida ali, né? E mostra como realmente o cavalo A3
foi um erro, né? É aquilo. Cavalo no canto só traz desencanto. As peças têm que jogar pelo centro, né? Então é isso aí. Uma revisãozinha e mais detalhes, está tudo lá no material, como eu já falei. Isso aí.